Para o pessoal sedentário que é jovem e que pensa que o seu físico vai continuar na mesma até aos 45, até depois dos 45 ou 50 anos, isso não é bem assim. Bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Fernando Teodósio. Bom, falando do meu caso, eu comecei a ter uma vida sedentária a partir dos 18 ou dos 20 anos. Pronto, eu sou mais ou menos informático desde os 8 anos, inicialmente a jogar, mas depois começava a programar e a criar jogos e aplicações e a ter interesses na área, então acabei por ter uma vida sedentária desde cedo. Mas eu ia, em jovem, antes dos 18, eu ia jogar à bola no jardim, até tinha a esperança de um dia ser atletista, de meio fundo, correr 3 km, 10 km, eram essas as minhas ambições a nível desportivo. A nível do futebol, eu jogava futebol, mas não pensava em jogar em time. Participei lá num torneio, ficamos acho que foi em antepenúltimo lugar, mas tive uns colegas que ficaram em primeiro. E depois fui andando, depois tive uma empresa, eu fui para a Dinamarca. Na Dinamarca tive algumas funções, por exemplo, recepcionista, a que destaco mais, e tive outras. Eu já tive vídeos a falar mais sobre isso. Depois voltei para Portugal e passado um ano e tive uma empresa de informática, fui estudar, fui formador há mais anos e depois também professor. Só não fui professor mais anos porque tive uma decisão, mas também isso não importa. As funções são quase iguais. Mas acabei que comecei a pensar que não era preciso fazer muito exercício, que eu não queria ser propriamente um desportista, então também o meu estado físico era aceitável, pensava eu, não me sentia mal. E pronto, eu comia, tal como eu falei em muitos vídeos, eu não comia bem, principalmente aos almoços. Era comidas rápidas e tal, não tinha problemas em comer gorduras e doces, muito viciado em açúcar e batatas fritas e por aí afora, sem nenhum problema, era o que eu gostava, era o que eu comia, e trabalhava muito estressado, muito stress, muita responsabilidade. E, por exemplo, um dia, quando eu fui fazer exames médicos para comprar uma casa, que era para o empréstimo bancário, fazemos lá uns exames médicos e tal, e eu até de uma vez, eu lembro-me de ter dito, quando estava a fazer a passadeira, de dizer assim, olha, eu sou sedentário, mas para sedentário a minha condição física até nem está mal. A pessoa que estava lá nem disse nada, ficou só a olhar para mim. Mas como eu também tenho dificuldade em interpretar as coisas, os sinais que as pessoas dão em linguagem não verbal, até hoje não sei bem, mas eu acredito que tenha sido, ele não tem razão, mas eu não quero dizer nada. E depois, a partir dos 45, eu comecei a ter sequelas físicas, que começou por descobrir que tinha diabetes. E depois, houve uma vez também, não sei se tinha 45 ou 44, que eu fui jogar à bola, passado muitos anos, fui jogar à bola com os colegas formadores, e acho que também havia lá os seguranças, e eu não aguentei quase tempo nenhum. Eu joguei e depois pedi para ser substituído, estava lá um que tinha chegado atrasado, eu disse para ele jogar, e depois fiquei uma semana com os músculos todos a doer, e fiz não sei dizer, uma contusão, acho eu, no dedo do pé, que acho que eu chutei, eu ainda não estava aquecido, e acho que eu chutei com força, também não se deve fazer isso, então andei assim a cochear, ou seja, a condição física péssima. E então depois
depois, quando eu vim para o Algarve, comecei a apanhar alfarrobas no verão, e só naqueles movimentos de agachar para pôr dentro do saco o fruto. Depois andava com também dores musculares. Já era muito difícil trabalhar todos os dias, por mais esforçado que fosse, acabava que era um trabalho árduo. Que também depois uma vez fui inscrevi-me num ginásio ou academia, também nessas alturas, e que não era só cardio fitness ou musculação, embora eu acho que eu não fiz grande coisa. O que aconteceu é que foi uma aula aquilo era cardio fitness, mas era de uma aula qualquer, de uma aula lá de uma instrutora qualquer para um grupo de 10 ou 15 pessoas, lá fazer uns exercícios. Eu depois, passado um dia, doía-me o corpo todo. Eu paguei um mês inteiro e paguei lá as taxas de entrada e seguro, não sei bem, acho que era a joia e o seguro e não sei o quê, mas acabei que só fui uma vez ou duas, e depois acabei por não ir mais porque doeu-me o corpo todo. Então eu caí naquela falácia de querer fazer exercício, mas como aquilo doeu, então por razões instintivas de sobrevivência, como aquilo doeu, então eu não quis ir mais. E depois o meu filho uma vez queria ir para o karaté, mas acabamos por ir como estava cheio. Depois fomos para o kickboxing, e aquilo era também numa espécie de academia de luta, mas também tinha lá o cardio fitness e a musculação. E então eu fui e perguntei se eu podia ir fazendo. Conversei que só ia 2 vezes por semana, porque o meu filho tinha às terças e às quintas, e então eu só ia às terças e às quintas. Enquanto ele estava lá, em vez de estar lá a olhar ou ir dar uma volta, eu preferia lá ficar a fazer o cardio fitness. De vez em quando fazia musculação, mas eu acabei por querer fazer cardio fitness o tempo todo, na bicicleta hepática, na passadeira, e havia lá também a bicicleta normal, e havia outra bicicleta diferente, e os remos, também tinha lá uma coisa de fazer remo, que eu gostava também muito. Ali os primeiros tempos doía ao corpo, mas depois habituei-me. Isso passou 1 ano, ou passou 2, eu também podia ir lá nos sábados, mas acabei por não ir, porque aos sábados eu costumo ir ver os jogos de futebol do Futebol Clube de Ferreiras, que no Algarve é ao sábado à tarde. Então eu pensava que estava a trabalhar os músculos todos do corpo. Depois houve ali quando eu fiz aí um vídeo a dizer que tinha entrado no kickboxing, depois aquilo mudou de local há relativamente pouco tempo, e fomos para um ginásio municipal, assim, uma coisa grande, e eles têm lá uma sala, a Associação de Artes Marciais de Albufeira, e o mestre, neste caso o grão-mestre, convidou-me, já que você fica aí à espera, se quiser fazer o kickboxing aqui com os meninos, com os garotos. O grão-mestre, por acaso, é brasileiro. Então eu fui, então eu fiz com o filho. É engraçado estar a fazer com o filho. E por acaso dava para ir 3 vezes por semana, mas acabo por ir por 2, porque num dos dias não me dá jeito, nem a mim nem ao filho. E eu, quando comecei a praticar, também começou a doer o corpo todo. Então eu pensei, eu fazia os exercícios cardio fitness e não sei o quê,
Depois houve uma altura que eu também deixei de apanhar alfarrobas, eu comecei a ter menos alfarrobeiras, mas eu ia apanhar algumas e já não me doía, já podia ficar cansado, mas doer os músculos e não sei o que, não doía, ou doía assim ligeiramente. Então quando eu comecei a fazer kickboxing começou-me a doer. Pronto, para já o meu pulmão é muito fraco a nível de aguentar o tempo, mas isso é uma coisa que estou a melhorar. Isso ainda não tenho bom pulmão, qualquer exercício assim de longo tempo, andar lá nas bicicletas e tal, só se eu forçasse, mas eu fazia uma velocidade moderada e não perdia o fogo. No kickboxing comecei a sentir que perdia o fogo, isso faz-me transpirar muito, lá nos exercícios de aquecimento e também em alguns exercícios de luta, principalmente com os pés. Nas mãos eu tenho aqui um probleminha, mas acho que é de mexer no telemóvel ou no celular. E então, portanto, esses ainda não estão resolvidos, mas no kickboxing depois comecei a aguentar a parte do fogo, ainda não, está melhorzinho. Também tenho os tendões dos pés também muito fracos, o equilíbrio também não é muito bom. Pronto, isto é tudo resultado eu tenho uma barriga e isto é tudo resultado da vida, ter tido uma vida sedentária. É essa a conclusão. E então eu comecei a ver também que os exercícios, que os músculos não estavam todos trabalhados. Nem com os exercícios que eu fazia da academia ao ginásio e agora com o kickbox, eu não faço os outros. Eu tenho uma passadeira e uma bicicleta biepática em casa, mas sinceramente eu acabo por não usar muito. Mas depois eu entrei no walking futebol, que é um desporto diferente do futebol e do futsal, que é um desporto diferente, com regras diferentes. Por exemplo, só se pode andar, ou marcha, que não se pode levantar os dois pés do chão, que para a nossa idade, assim, acima de 50 anos, nós estarmos a marchar ou a correr é quase à mesma velocidade, não é muito diferente. Não se pode levantar a bola acima do pescoço, não se pode dar mais do que 3 toques na bola. Por exemplo, é só recepcionar a bola e depois só temos mais 2 toques. É diferente. Tem aspectos parecidos ao futebol, mas portanto a base é futebol, mas é diferente. E depois eu aí, logo no primeiro treino, eu estiquei um bocadinho mais a perna, vi que embora o músculo, um desses músculos também sejam trabalhados no kickbox, mas há um que não é quase nada, quase que não é trabalhado no kickbox. Então tive mais um problema muscular que diziam que normalmente leva 3 semanas para curar. Por acaso comigo passou 3. Eu também comprei um spray, daqueles sprays para curar essas coisas e comprei uns comprimidos, uns suplementos alimentares, 60 comprimidos também para fadiga muscular e não sei o quê. Então eu na semana seguinte eu fui treinar, mas eu sabia que se eu esticasse a perna outra vez que ia ficar com uma lesão grave. Então nesse treino eu pensei, com a perna esquerda não vou esticar a perna, só a direita. Mas houve lá um momento que eu quase que estiquei. Eu ia a esticar e até cheguei a esticar um bocadinho e senti e parei. Ia fazer um corte na bola, uma espécie de carrinho, mas lembrei-me, eu quase que ia fazendo. Mas consegui aguentar o treino todo, só tive esse problema. E depois tinha muita fadiga muscular, mas assim de lesões foi só essa, e depois no treino a seguir já passou. E então no futebol também vi que há músculos que eu não trabalhava com o kickbox.
Depois há aqui uns músculos atrás do joelho, que eu não sei, pronto, eu não sei os nomes dessas coisas, mas há aqui uns músculos atrás do joelho que também, que acho que não foi lesão, mas que estão cansados, e começaram com o kickbox, portanto acho que esses trabalha-se nos dois. E então eu agora já sinto que no último treino que eu fui já não me deu nada em especial, só fadiga. E o terceiro treino também vi que o pulmão aguentou um bocadinho, mas aquilo também não é correr, é andar, e acaba que não se fica assim tão cansado. O kickboxing também tenho algumas dificuldades em algumas coisas, mas também tenho muito mais força em todos os aspectos. É claro que como isto é muito exercício, são pelo menos 3 vezes ou 4 vezes por semana de exercício. E também tenho umas aulas de dança, que as aulas de dança após o exercício que eu faço, aquilo não é nada, só ficam as pernas um bocadinho mais cansadas, mas é só isso. Estava-me a esquecer das aulas de dança. E então eu nessas aulas de dança também treino um bocadinho na minha opinião é mais a sincronia, menos, para mim não é quase que nem cansa nada, cansa só um bocadinho, no final sinto que está ali qualquer coisinha mais cansada, mas não é muito. Ainda por cima é logo a seguir ao kickboxing e então já venho com as pernas mais cansadas, então ajuda mais. Se fosse num dia diferente, se calhar até nem me fazia grande diferença. Mas pronto, isto é muito exercício para quem teve, sei lá, 20, 30, 40, 25 anos de vida sedentária. 25 anos de vida sedentária, ou talvez um bocadinho mais. Completamente sedentário, ok? Então, já que o vídeo já está longo, o que eu aconselho é que não tenham uma vida sedentária. Que não entrem nesse erro de entrar numa vida sedentária, por mais que a gente queira dar atenção à família ou seguir os nossos sonhos, seja eles quais forem, ou ter uma carreira, uma vida profissional, uma posição social, seja o que for, a fazer exercício físico 3, 4 vezes por semana, 3, 4 horas por semana já não era mau. Para a malta jovem isso não é nada, mas é claro que 45, 50 anos, 60 anos também é tudo malta nova, entre aspas. A idade é uma meia-idade, mas se ficarem 25 anos com a vida sedentária, os músculos depois já não respondem, porque estamos habituados a fazer só isto, depois quando fazemos isto tudo, os músculos depois queixam-se. E é o que ainda continua a acontecer comigo, e eu já tenho uns 2 ou 3 anos com algum exercício e continua a acontecer. Basta mudar o exercício, mas eu, quando ficar resistente, aos poucos, é uma questão de ir fazendo. Então não se deixem, nunca se esqueçam em fazer exercício físico, não ter uma vida sedentária. É porque eu antes pensava assim: eu sou professor, eu ando muito lá na sala, eu quando vou para a sala buscar a chave e depois vou lá para os alunos, ando lá na sala muito, e depois vou do carro do lugar de estacionamento até não sei aonde, eu ando muito. Mas esse exercício não é suficiente. Depois aqueles que vão em Lisboa, há pessoal que vai de metro e de autocarro, ônibus, e anda ali, mas aquilo só treina alguns dos músculos, não puxa muito. Então, embora uma caminhadazinha seja bom, mas para quem tem uma vida sedentária, é melhor ter uma caminhada, subir. Imaginem que vocês sobem 7 andares todos os dias em escadas e tal. Isso é bom, é melhor do que nada.
mas não quer dizer que não tenham uma vida sedentária à mesma, mesmo que vão a pé para o trabalho e andem 1 km, 2 km, isso é melhor do que nada, mas não quer dizer que vão ter uma condição física como deve de ser. Depois se tiverem só esse tipo de exercícios, quando chegam aos 45 ou 50 anos, é que eu fazia isso, eu subia escadas, se fosse preciso andava 2 km sem problemas, não ia de carro a torto e direito, se fossem só 500 metros eu não ia de carro, eu ia a pé. Isso não basta, isso é vida sedentária mesmo. Então façam um exercício no mínimo passadeira e bicicleta biepática, acho que é assim que se diz, e façam um desporto, basquetebol, natação, uma coisa qualquer, e vão ver que a vossa condição física não vai ficar tão má ou ruim como a minha. Agora estou a ver se melhor, mas o corpo já não está habituado a certas coisas e agora leva mais tempo a conseguir recuperar. E depois também há outra coisa, a barriga aos 20 anos, qualquer exercíciozinho que façamos, a barriga vai logo ao sítio. Não é o meu caso, porque eu tinha uma pequena barriguinha aos 30 anos e não a tirei, não fiz exercício. Mas há pessoas que fazem qualquer coisinha e recuperam a barriga. Mas aos 45 ou 50 anos a barriga já não é recuperada de qualquer maneira. Então leva anos a tirar a barriguinha naturalmente. Ok? Então estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Interajam com este vídeo como puderem e souberem. Subscrevam e inscrevam-se no canal. Esperem pelo próximo vídeo e fui!